seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui para a gente ter esse papo aí de respostas às perguntas que vocês nos enviam. Então, quando a gente abre uma caixinha aí de pergunta, é para você mesmo mandar a sua dúvida, a sua prática aí, o que tem trazido de dúvida, traz aqui pra gente que a gente responde. E eu tenho 3 perguntas e, lógico, como sempre, eu trago aí a cerejinha do bolo e eu vou estar depois dando a dica para vocês. E a primeira pergunta, ela é muito simples, mas pode trazer muita confusão, principalmente para nós que às vezes temos o hábito de querer correr para a justiça, e aqui você muda essa ideia, tá? Então você que está chegando aí, Gemerson, bom dia, tem aluno meu chegando aí, muito bom dia, e a gente vai estar aqui conversando. A primeira pergunta que me mandaram foi assim, ó, pedido indeferido no administrativo, até quantas vezes eu posso entrar com um novo requerimento? Né? Existe muito essa dúvida porque a gente sabe que na justiça a gente tem o problema aí do trânsito em julgado, a coisa julgada, né? E a gente tem essa limitação. No administrativo, nós não temos essa limitação, nós não temos esse limite de número de vezes. Só que, pensa comigo, se é preciso ficar repetindo requerimentos na via administrativa, significa que não foi bem feito o primeiro. E aqui tá a grande sacada. Se você faz um primeiro pedido bem feito, bem documentado, bem fundamentado, em provas, você não vai ter que ter essa preocupação de quantas vezes você vai ter que fazer o seu requerimento. Se eu errar aqui, eu vou tentativa e erro, né? Se eu errar aqui, eu tento de novo. Não, a dica é, faça certo desde o primeiro momento. Faça certo com a lista de documentos que a gente sempre conversa, faça certo desde do primeiro atendimento com o seu cliente, com as perguntas que você precisa responder para ele. Então faça certo da primeira vez. E se por acaso houver algum problema nessa caminhada, você pode fazer um novo requerimento. É muito comum, quem nunca, né? Pegou um quinis aí do cliente e a gente vê aí 1, 2, 3, 4, 5 requerimentos aí do cliente, vários números de benefício indeferido. É muito comum também em auxílio-doença. E a gente sabe aí que há um bloqueio do próprio INSS quando há o primeiro indeferimento em bloquear o novo requerimento por 30 dias. Só que a gente está enfrentando um grande problema, que é a parte de robô, a automatização, a operacionalização automática das respostas do INSS. E aí houve aí uma conversa entre o Conselho Federal da OAB e o INSS, os representantes, para que fosse tirado esse bloqueio, porque não faz sentido. Eu tive colegas falando aqui que em 15 minutos o requerimento dele foi indeferido. Então não faz sentido você ter uma análise automática, um indeferimento automático e ainda ter que esperar 30 dias para fazer um novo pedido. Então foi tirado esse bloqueio de 30 dias, tá? Mas a dica de hoje, pega a dica aí, faça certo desde a primeira vez. E se foi o seu cliente que fez errado, se foi o seu cliente que foi sozinho, aí você vai ter que arrumar a casa, inclusive usando o próprio processo administrativo como referência. O que faltou, o que não foi feito, para que o próximo pedido que você faça, seja feito de forma correta. E essa preocupação, bom dia aí, professor Cláudio, um prazer ter você aqui. E essa preocupação, gente, desde a primeira vez que você atende o cliente, você tem que ter essa preocupação. Por quê? O fato de você trabalhar bem no processo administrativo, o fato de você trabalhar bem o atendimento, vai te garantir, inclusive, um processo judicial bem feito, bem fundamentado, para que você também não tenha problemas na parte judicial. Tá? E aí ter um trânsito em julgado, uma coisa julgada na decisão do juiz pode te prejudicar e prejudicar o seu cliente primeiramente, né? Então,
se você trabalhar isso desde o primeiro atendimento, você não vai ter quantas vezes eu posso pedir. Agora, se isso tudo já aconteceu, né? A vaca já foi pro brejo, você vai ter que trazer a vaca de volta? Então faça e pega o processo, faça sua análise desde o primeiro momento, faça toda a verificação documental, o que faltou, e com certeza o próximo requerimento que você vai fazer vai ser muito bem feito e com certeza vai ter êxito. E se não tiver, você vai ter um processo já bem fundamentado para você ir para a justiça. Isso faz sentido para você? Já tinha essa dúvida? Quantas vezes você pode fazer esse requerimento? E se você tem essa situação de ter que esperar 30 dias, você pode aí requerer antes por conta desse desbloqueio aí e desse acerto, né, de conduta aí do Conselho Federal da OAB com o INSS, uma vez que a gente tem aí a questão da inteligência artificial, que vai ser inclusive a resposta à conversa que a gente vai ter aqui na próxima pergunta. É uma realidade essa questão de inteligência artificial, né? Na nossa casa a gente tem, em tudo quanto é lugar, no computador tem, por que o INSS também não iria usar? Só que a intenção é muito boa, o problema é o que está acontecendo, porque a gente, com a inteligência artificial, está mudando, tirando a pessoa de uma fila e colocando em outra, né? E aí aqui, na resposta que eu vou dar na próxima pergunta, vai te ajudar a clarear tudo que está acontecendo e te dar estratégias para o que você pode fazer para não cair aí na questão da automatização sem analisar de fato o seu requerimento, tá? Quem estiver chegando aí, a gente está com a nossa live Cafezinho de Perguntas e Respostas. Se você quiser deixar sua pergunta voltada para a prática previdenciária, a gente não pode aqui responder casos concretos, né? Casos concretos tem que ser olhado o documento, verificado a situação, mas a prática previdenciária eu tenho certeza que vai ser produtivo para você aqui. E a nossa live, ela é no tempo precioso que você tem, que é meia horinha do seu dia. Todo mundo tem 24 horas no dia, todo mundo. O que a gente tem de igualdade um com o outro é esse tempo. Então, aprenda a remir seu tempo que vai dar tudo certo. Então, vamos lá. Então, você que está chegando aí, fica à vontade para mandar sua pergunta. A segunda pergunta: como fazer que o meu requerimento não vá para análise automática do INSS? Como assim, professora? Como o meu requerimento está sendo analisado automaticamente? E a gente fica ouvindo essas notícias, escutando e não sabe muito bem como que funciona. E é exatamente, automaticamente, que eu vou te explicar. A inteligência artificial é uma realidade no INSS. O INSS, vendo a situação que estava de milhares aí, né, na casa de 1 milhão e poucos, esperando o requerimento, esperando seu pedido, esperando seu requerimento na via administrativa, foi feita essa estrutura. E como tudo no começo é muito conturbado, não poderia ser diferente do INSS. Havia o Plenos, havia outros canais de juntar informação e o servidor analisava o requerimento e indeferia ou não, era muito artesanal. Hoje não, tudo é automático e por conta dessa automatização está sendo cometida algumas injustiças, alguns erros, algumas incoerências, e isso também tem aumentado a fila de recursos, né? E aí a gente só está tendo problema transferido. E aqui o que acontece? Como a gente pode fazer o nosso requerimento sem fugir, sem ter que passar pela automatização? Eu tive um colega que falou assim que nem sabe, acho que foi em questão realmente de minutos, aposentadoria por idade, B41, ele requereu e questão de minutos teve a resposta negativa. Porque se ainda é positivo, é ótimo, né? Você aprendeu a fazer um bom contrato de honorários, você já garantiu aí 30% de uma anuidade, sabendo que seu requerimento foi bem feito, você vai ter a resposta rápida. Agora, e se você não fez isso, né? E aí você não teve nem esse cuidado. Então, essa automatização também precisa ser pensada de forma estratégica para o nosso escritório, para o nosso atendimento.
Por quê? Porque caso contrário você vai ter o quê? Dias de atrasos, né? De complemento positivo, se for rapidinho. E se você não fizer um bom contrato com o seu cliente que respeite essa questão do mínimo, que é garantido inclusive pela tabela do AB, você vai receber um troco no final. Então, são várias nuances que a gente precisa prestar atenção. Quando a gente vai fazer, primeiro aí, né? Quando a gente vai fazer um requerimento administrativo, o INSS faz hoje perguntas. Quando eu falo INSS, é automatização, faz perguntas, né? Por exemplo, no BPC Loas, essas perguntas inclusive são direcionadas. Se tem a renda familiar, se tem cadastro no CAD único, se está atualizado, se tem pessoas que têm... A pergunta é para direcionar inclusive a automatização para saber se você tem direito ao benefício que você está requerendo. E quando você faz essas perguntas têm que ser bem feitas. Quando eu venho feitas, eu falo assim, coerentes com a documentação que você está juntando. Por quê? Porque se não tiver, na hora que o robô fizer o filtro, vai indeferir. E a base do filtro desse robô, dessa inteligência artificial, é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS. E se esse CNIS não for bem tratado, e quando eu falo bem tratado, acertado as pendências, os indicadores, toda a problemática de cadastro, nome, que vai desde o nome, o NIT, todas as questões formais do documento, na hora que o robô for fazer o filtro, você vai ter um grande problema, porque ele vai falar assim, ó, não fechou a data de saída, tem CNIS com pendência, e aqui tá a grande situação, o grande problema. Por quê? Se o próprio servidor às vezes nem olhava a documentação que a gente junta, o robô às vezes também não vai olhar. Então, junte os documentos certinhos, pertinentes, faça um requerimento sucinto, juntando já com o primeiro documento lá, que geralmente é o termo ou a procuração, forçando esse processo ir para a mão do servidor, né? Faça essas perguntas, porque a gente tem um objetivo aqui de fazer isso, agilizar o processo, né? Mas que ele seja ágil, mas seja analisado de fato, de acordo com o caso concreto, de acordo com os documentos que você quer pedir. Porque o objetivo da IA, da inteligência artificial, é agilizar o processo, é diminuir a fila de espera para análise. Mas não adianta fazer aquela sacolada e indeferir tudo, né? E aí transferir às vezes o problema para a junta de recursos que não tem ligação com o INSS. O CRPS está ligado ao Ministério da Previdência, não tem ligação, e aí só se transfere o problema. E o pior, às vezes você junta um documento e esse documento sequer é analisado. Então, o que você pode fazer, gente, ó, só para vocês terem ideia, de cada 10 requerimentos, 2 em cada 10 requerimentos são decididos pela inteligência artificial. Então, de cada 10 requerimentos, 2 são decididos pela inteligência artificial. E aí, eu trouxe até um número aqui para vocês entenderem como isso cresceu. Em setembro de 2022, de 159.123 processos eram analisados. Eu fiz uma média dessa data até hoje, 2023, peguei essa informação na própria fonte do INSS. Ó, de 12.764.364, 12 milhões, tá? Vou falar 12 milhões para facilitar. Desse número, 2 milhões foram analisados por robô. Significa o quê? 22%. Então, isso só tá aumentando. E por conta de ser algo novo, tá sendo algo estruturado, isso não está tendo um resultado muito favorável para o segurado e para nós que trabalhamos na esfera administrativa. Então, se você quer fazer com que o seu requerimento não vá para análise, então o objetivo não quero que o meu processo vá para análise automática. O que eu preciso fazer? Primeiro, responda as perguntas na hora de fazer o requerimento. Segundo, junte todos os documentos necessários para comprovar aquilo que você está pedindo.
tá? Terceiro, ó, acesse o CNIS e verifique todos os problemas desse documento. Se for necessário fazer o acerto antes, faça, tá? Faça esse acerto antes, porque isso vai te ajudar até mais para frente aí, se caso você tiver que ir para a justiça, porque você vai já mostrar para o juiz, inclusive, que você teve a diligência de... Escapou aqui, caiu, gente. Você teve a diligência de providenciar, solicitar os acertos, tá? Gêmeos, daqui a pouco eu vou te responder. Deixa eu tomar uma água aqui, gente, que falhou. Vamos lá. Preencha o simulador, tá? É a quarta aí. Preencha o simulador. Existe um simulador do INSS que na hora que a gente vai fazer o requerimento de um B41, B42, que é a aposentadoria, ele abre lá a possibilidade de a gente preencher manualmente esse simulador. Então, uma sugestão, a dica aqui, preencha esse simulador com a documentação que você tem, porque isso você vai forçar o seu requerimento ir para a mão de um servidor e não ser analisado por uma inteligência artificial que só vai fazer um filtro aí no seu CNIS, tá? E esse filtro vai acabar prejudicando. E eu vou dar a dica aí, ó, pega a dica aí de ouro, se você tiver aqui. Se você tem uma aposentadoria para ser requerida e precisa ser analisado um documento importante e que, se não for analisado, isso vai resultar no indeferimento da sua aposentadoria, faça um agendamento presencial, vá na agência e faça com o servidor coloque o seu pedido em exigência para que você suba o documento depois e, de fato, o servidor vai ter que olhar esse documento. Isso é uma das formas de você fugir da análise automática do seu requerimento administrativo, tá? Por quê? Porque se ele olhar, se a inteligência artificial tem só o filtro do CNIS e isso aí não ficar claro com a documentação, isso é muito comum. Eu tô com um caso muito claro disso, tá? Aí, exemplo aqui para vocês. Eu tô com uma aposentadoria, eu ganhei 14 anos de especial na justiça, converteu, tá? Só que eu não no administrativo, na hora que eu dei a entrada para considerar inclusive esse tempo, essa averbação de tempo especial, existe um documento que eu não consegui pular o robô. E o robô não aprecia esse documento. E esse documento vai garantir uma data de saída, que é um extrato do FGTS assinado, carimbado, com valor probante. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir lá na agência para subir esse documento, fazer exigência esse documento, entrar no cálculo do meu cliente para garantir, inclusive, o melhor benefício dele na regra de 100%. Ele já tem direito nos 50%, mas eu quero de 100%, porque é mais favorável para ele financeiramente. Então, isso aí que a gente faz eu falo o seguinte, é a estratégia que nós, advogadas, que trabalhamos na esfera administrativa, precisamos aprender e fazer para fugir da análise automática do nosso cliente. E essa análise, quando é um indeferimento, causa um grande transtorno. Por quê? Ou você vai ter que entrar com mandado de segurança, ou você vai ter que entrar com recurso, ou você vai ter que entrar para a própria justiça. E aí é mais um tempo que você vai fazer, às vezes esse cliente não tem condição. Então, o melhor é preventivamente você fazer isso, as dicas que a gente está falando aqui com você, para que você possa fugir. Eu falo assim, é dar um perdido no robô do INSS. Porque, caso contrário, ele vai fazer o filtro do CNIS e vai te prejudicar, tá? Também teve uma dica, até um colega que passou, ele falou o seguinte, a partir de 1º de setembro de 2023, o INSS está operando com esse novo sistema de automatização. Houve uma centralização dos sistemas, o sistema está todo automatizado e, como tudo, a gente está tendo sempre aí notícia que o INSS está com problema, está fora do ar, está demorando, está lento, e é por conta disso aí, desse novo sistema que está se adequando.
tá? E aí o que acontece? Esse colega falou o seguinte: se você tiver tempo especial e você precisa que o INSS analise a documentação que você está juntando e não fuja do robô, vamos supor, você não preencheu lá o simulado, você, né, deu uma bobeira lá. Aí ele, olha a sugestão que ele deu e pega a dica aí do colega, ó. Coloca que tem tempo no exterior, tá? Aí vai ter que juntar, ter essa exigência, tá? E aí, por conta dessa exigência, você coloca lá no requerimento simplesinho que você fez aquilo do que tem tempo no exterior, porque você precisa que seu documento seja analisado. E aí vai fugir da mão novamente do robô. Esse é o objetivo, a gente correr aí desse danado, desse robô. Antes que pergunte, eu já falo. E é possível, depois desse indeferimento, fazer reabertura de tarefa? Gente, possível só que não consegue. O servidor não sabe do que se trata, não sabe nem o que é reabertura de tarefa, porque eles estão tendo problema também para a questão de treinamento. Muitos são novos, muitos não sabem realmente, né? E aí você não consegue, existe, mas não consegue usar. Então, o caminho faça todas essas dicas que eu tô falando com vocês antes na via administrativa, antes inclusive do seu próprio requerimento, corrigindo o CNIS, corrigindo a documentação, apresentando a documentação e forçando. E quando eu falo forçar, é fugir, dar um bypass aí na inteligência artificial para que um servidor possa pegar seu processo e olhar o documento que você está juntando. Caso contrário, realmente a gente vai estar sofrendo aí com a inteligência artificial. E já tem muita gente aí movendo, né, os institutos, a própria OAB, para que esse processo, esse sistema seja de fato readequado, né, seja melhorado, para que não só acabe a fila, porque é um engodo, acaba a fila na justiça, no INSS, e aumenta a fila para a junta de recurso ou aumenta a fila para a justiça, e a gente não quer isso, né? A gente quer um fluxo de trabalho fluindo, né? Normal, o prazo legal, né? O prazo possível, não aí anos, né? E aí a gente fazendo esse requerimento bem feito, que é o PAP bem feito, trabalhando a questão da prova, trabalhando a questão da documentação, respondendo as perguntas, o simulado, tudo isso que a gente está falando aqui para você, com certeza vai possibilitar o êxito aí no seu requerimento, tá? Então o robô tá aí. E o que acontece? Eu até anotei aqui, ó, duas coisas que fazem com que a resposta automatizada aconteça de forma equivocada, ó. Erros no sistema, que a gente não tem nada com isso, e erros nas informações fornecidas pelo próprio requerente. E aí, aqui sim, a responsabilidade é nossa, então a gente precisa ter esses cuidados aqui que eu tô falando com você, tá? Vou voltar aqui, vamos ver da pergunta do colega lá, ó. Planejamento previdenciário para aposentadoria por idade de um segurado facultativo. Caso concreto, né, Gemerson? É verdade que o valor do benefício será o mesmo, contribuindo 11% ou 20%? Olha só, 11%, esse coeficiente de 11% já vai garantir a direito à aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo. Aí não tem dúvida. 20% do salário mínimo, se todo o PBC dele foi contribuído no salário mínimo será, tá? Inclusive, se for feita a complementação do 11%, também é sobre salário mínimo para a pessoa ter direito a aposentadoria por tempo de contribuição, e aí vai fazer a média aí de todo o período básico de contribuição dele, que hoje é 100%, tá bom? É a história, né? A pessoa contribui no salário mínimo a vida toda e depois até o cliente, isso fica uma observação, o cliente às vezes ele
na cabeça dele, porque ele não entende essa evolução legislativa, ele começa a contribuir no teto nos últimos anos, nos últimos 3 anos. Isso era uma regra que tinha lá dos 36 meses de contribuição apurado nos 48, lá de 1900 e vovô criança. E aí a pessoa traz isso aí até hoje e ela faz isso na expectativa de aumentar a média dela, né? E aí eu falo, a média vai fazer uma cosquinha lá e não vai fazer muita diferença não, tá, Gemerson? Então, se contribuiu 11% ou 20% sobre o salário mínimo será. O que é importante na questão do planejamento, o que acontece? Você tem que mostrar para ele no planejamento aquilo que ele precisa corrigir num documento, no CNIS, na comprovação, e o planejamento vai mostrar. Aí a importância do planejamento aqui não é o valor do benefício, o valor é salário mínimo, mas a aposentadoria por B41 também está sendo uma das aposentadorias com mais indeferimento automatizado. Os benefícios que estão tendo indeferimento automatizado. Indeferimento automatizado significa resposta de robô. B41, que é a aposentadoria por idade, o BPC-LOAS e o B42, que é por tempo de contribuição, que começou agora. Então, essa preocupação, então não vou fazer planejamento porque é só salário mínimo. Não faça isso, tá? O planejamento é ver a vida do cliente em todos os sentidos, não só em termos daquilo que ele contribuiu, mas como ele contribuiu, como está esse CNIS. E lembre-se, o CNIS é o filtro. Esse filtro pode estar entupido e vai trazer problema, tá? Vamos lá. A Mizinha perguntou aqui, quando a duplicidade do período? Duplicidade do período, eu acredito que o que você está falando é atividades concomitantes. Essas atividades concomitantes vão ser vistas como uma atividade só e vai ser somado o salário de contribuição limitado ao teto do INSS, tá? Então, gente, olha só. Aqui a gente está falando de questões, né, práticas previdenciárias, né? A Cláudia tem uma pergunta. Não tem LTCAT, a competência 2002, pedi para a escola. Se você está tentando providenciar prova de tempo especial depois dessa data que você está falando aí, nessa data aí ainda é possível os documentos anteriores ao PPP, tá? O PPP foi 1º de janeiro de 2004. Agora, antes era o SB40, DSS 8030, é uma série de documentos. Questão principalmente de ruído, tem que ter documentação. Se não tem LTCAT, você vai ter que buscar outros meios de prova, tá? Vamos lá. Olha só, eu vou até ler a pergunta aqui, porque eu sinceramente não estou entendendo, mas eu vou ler, tá? Doutora, como fundamenta a soma do tempo do segurado especial com o tempo do empregado rural para carência? Então, o empregado rural, a questão do rural é urbano ou rural. Sendo empregado, ele tem que verter contribuições para o INSS. Então tem que aparecer lá no CNIS, e se você não tiver o CNIS, você vai ter que ter provas de que de fato ele trabalhou, ele tinha esse tipo de contribuição como empregado, mas no sentido de prestação do trabalho, na carteira, algum documento que comprove essa categoria de empregado, não importa se é rural, tá? Agora, segurado especial, você vai ter que são provas contemporâneas, né? E tem todo um regramento, e hoje ainda é possível fazer a autodeclaração, tá? E aí, tudo é questão de prova. Marinho aqui, né? Aldemar Marinho. Tudo é questão de prova. Então, fundamenta a soma do tempo de segurado especial, você vai fundamentar com a IN 128, né? Tem um ofício aí com relação a isso.
a lei de benefício 8.213, tem o próprio decreto. Então você vai usar as legislações do INSS, que a gente fala que é do INSS porque serve de lei para ele, principalmente a instrução normativa e as suas portarias. E fazendo a autodeclaração com toda aquela lista de documentos que a gente sabe que comprova a condição de segurado especial, e o empregado rural, você vai comprovar a contribuição em si, porque ele tem. E aí, com isso aí, você pode ter êxito aí. É um benefício difícil de se conseguir, né? A questão do segurado especial, porque são provas aí que a gente vai ter que ir atrás de prova de pai, de mãe, de irmão, mas é importante. Sim, Clau, hoje o CNIS é importante. Não dá para conversar sobre direito se a gente não tiver esse documento. E antes da data 1º de janeiro de 2004, realmente não é o PPP, mas existiam os outros formulários que você vai precisar ter acesso. E se não tiver acesso, LTCAT, PCMSO, são outros documentos que mostram a condição do empregado, ou prova emprestada, tá? Ou prova emprestada, uma coisa ou outra, tá? Você vai ter que ir ver essas coisas. E vamos para a terceira pergunta, porque senão vai passar minha meia hora, já tá até passando aí, vocês têm o dia todo aí para aproveitar. Quais são os principais documentos que a gente pode solicitar no primeiro atendimento? Quais são esses documentos? E a gente está vendo aí desde a primeira pergunta que a importância dessa fase, coisa que a gente não tinha muito esse cuidado. Eu tive um professor que é colega e ele falou assim que ele trabalhou no INSS, ele falou que tinha advogados que chegava lá com uma petição, não se preocupava nem de juntar a documentação, e hoje isso é um grande erro. Hoje a gente não pode ter essa prática. Caso contrário, a gente vai ter um indeferimento e hoje é automatizado, né? Então, se você está fazendo entrevista, delimite o que você está tratando com o seu cliente. A previdência ela é muito ampla, são mais aí de 25 espécies de benefício, 8, mas não dá nem para definir vários tipos de segurado, cada um na sua realidade, cada um com as provas exigidas. Então, não tenha medo de olhar o próprio site do INSS com relação aí o tipo de benefício que você quer, o que você precisa. Leia a instrução normativa, as portarias, que são as regras procedimentais aí de como você vai usar. É como se você fosse um servidor, tá estudando como que você vai pedir e a portaria tá te ensinando, tá? Então, observe esse momento, primeiro, observe esse momento de instrução. Fez uma boa entrevista, delimitou lá, tem tempo especial, tem tempo rural, tem tempo do quartel, tem essas coisas. Então, para cada resposta dessa, é uma prova que você vai precisar buscar. E não tem para onde fugir. Se não tiver prova, automaticamente você vai ter uma negativa, tá? E hoje não dá para correr para a justiça sem essa prova, porque senão a própria justiça também não vai considerar o seu pedido, porque tem um processo administrativo, não está fundamentado, nem não tem provas suficientes, tá? A gente tem, então, faça essa boa entrevista, delimite a situação do benefício. É um momento, você é o juiz da causa, você é o primeiro juiz da causa. Então você vai ver a viabilidade do que você está fazendo, realmente se o cliente tem direito. Gente, e não tem direito é uma resposta. O senhor precisa trazer tal documento, a senhora precisa trazer um prontuário, a senhora precisa ter um laudo, a senhora precisa ter um PPP, seu colega tem uma prova aí de PPP da época que você trabalhou, porque se você não fizer isso, o benefício vai ser indeferido automaticamente, tá? E o objetivo é a gente fugir disso, tá? O que rege o processo administrativo federal é a Lei 9784 de 99.
E aí, o que acontece? Você conhecendo isso aí, a gente precisa conhecer a IN, as portarias, e eu insisto nisso porque não adianta você colocar a jurisprudência linda lá da TNU, do TRF tal, do STJ, não importa para o INSS. Aliás, o servidor não vai nem ler o seu requerimento, que quando você fundamenta na IN, ele já vai prestar mais atenção no requerimento, porque ele vai saber que você sabe do que você tá falando, tá? Eu tenho a prática aqui, ó, a minha IN, ela é toda, eu imprimi, eu gosto de escrever, eu gosto de anotar, e eu falo assim, vai entrar em desespero para ler os 684 artigos aqui, e depois você vai entrar em pânico, tá? Não, comece por demanda. Depois que faz entrevista, gente, a Bia falou uma coisa que não é entrevista de 2 horas, não, tá? 15 minutos é insuficiente. 15 minutos é só para você atender o seu WhatsApp, atender o que a gente chama de lead aí, conversar com o seu cliente, dar uma resposta gentil para ele. Atendimento é de meia hora a 1 hora, dependendo da complexidade do caso. E aí, a gente tem que ser humana, mas não pode perder a técnica. A gente às vezes se sente quase envolvendo com o problema, mas não pode. Então, seja técnica na pergunta, se colocando no lugar até da pessoa, mas tecnicamente na hora você precisa estar separada disso para você realmente limitar o direito material do seu cliente e ajudar ele na conquista dele, tá? A Mirna tá perguntando quais as portarias IN mais importantes. A IN mais importante é a 128. É a Bíblia do INSS, Mirna. E essa IN hoje ela vem acompanhada, ela veio substituindo a 77 de 2015. Nós temos a 120 hoje que ela tá, essa que é válida, tá? E ela é acompanhada das portarias. São 10 portarias, vai de 99 até 990 a 999, isso. São 10 portarias, tá? 990 aí, começa na 990. Para cada portaria dessa, trata de um benefício. Trata da manutenção, trata da revisão, trata de acerto. Então, para cada assunto tem uma portaria que mostra como deve ser feito. É isso que funciona. A IN, ela dispõe sobre regras, procedimentos e rotinas necessárias para a aplicação das normas. Então, quais normas essa? A Lei de Benefício 8.203, o Regulamento da Previdência, que é o 3.048 de 99, e essas normas, elas são flexíveis por conta por ser ato administrativo, tá? E o INSS tem essa IN 128 como bíblia, como regra de conduta. E como fazer vem através dessas portarias. Então, você vai conhecendo por demanda. Quando eu falo demanda, é o quê? Procurou um cliente, aposentadoria por idade, que é o B41. Tem a série de nuances que a gente sabe, que ele precisa ter qualidade segurado. Aliás, se ele tem direito, nem precisa ter a qualidade, mas ele precisa ter carência, que hoje são 15 anos para a mulher e 20 anos para o homem. Ele vai precisar ter idade, 65 para o homem, 62 para a mulher, nas regras da reforma. Então, se você pegar isso, então onde que eu vou ler na IN a aposentadoria, o tipo de segurado? Vai lá, estude isso, estude essa demanda, faça uma boa entrevista, faça um arcabouço aí de provas, documentais, de importância para o seu cliente, que vai fazer toda a diferença na hora do seu requerimento. Então, eu trouxe a dica do dia. Se você tá aqui, para a gente já encerrar, pega a sua caneta, anota aí, que eu vou dar a dica aqui do dia do artigo para te facilitar, tá? Então, quer saber onde você vai ver para cumprir exigência e apresentar provas na IN? Você vai no artigo 22 da IN e no artigo 566 da IN. Então, quer saber que exigências, como são feitas a exigência e a apresentação dessas provas? Vai lá na IN, nesse artigo 22, e eu vou abrir aqui só para você ver como que funciona rapidinho.
tá? Para que seja a nossa live algo prático aí que vai fazer diferença realmente no seu atendimento. Você vai perder, inclusive, o medo, tá? Então, ó, o que diz o artigo 22, ó? Nas hipóteses em que a documentação apresentada for insuficiente para formar convicção ao que se pretende comprovar, o INSS poderá realizar, conforme o caso, todas as ações necessárias à conclusão do requerimento, ou seja, emitir carta de exigência, tomar depoimentos, emitir pesquisa externa e processar justificações administrativas, que a gente chama de JA, observando o disposto no artigo 567 e 573. E aí, o que significa isso? Antigamente, na IN 77, ela falava que era deverá, e algumas palavras, alguns prompts, alguns comandos faz toda a diferença. Infelizmente, nós perdemos essa aqui. Nesse artigo falou o INSS poderá. Então, ele não, se ele pode ser discricionário. Então, cabe a mim, cabe a você que está aqui aprendendo a prática previdenciária, a provocar, a requerer, a solicitar essa diligência do INSS, que com certeza ele tem mais facilidade. Então, essa que a gente lia antigamente, que ele era obrigado, hoje ele não é obrigado, tá? E lá o 556, ele vai falar da carta de exigência. Quando não foi cumprido os documentos, não foi feito o requerimento com a documentação, o INSS pode emitir a carta de exigência, que vai fazer toda a diferença, porque você vai ter 30 dias aí para buscar o documento que você não apresentou, podendo inclusive prorrogar por mais 30. Então, a dica de hoje pega a dica aí, artigo 22, 566 da IN, exigência e apresentação de provas.